Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você, boa noite, Goiás. Nós estamos chegando. E chegando com um assunto hoje que vai interessar muita gente. Se for pela proporção estatística, vai interessar pelo menos mais da metade da nossa audiência. Porque dizem números de levantamentos feitos, levantamentos recentes, ainda desse ano de 2024, no Congresso Internacional sobre Obesidade. Essa pesquisa foi apresentada nesse congresso. Hoje, 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso. 34% com obesidade e 22% com sobrepeso. É um número bastante preocupante. Existe tratamento para isso? Claro que existe. Existem vários tipos de tratamento. Desde o mais simples, aquele para quem está predisposto a ter uma determinação para cumprir à risca aquilo que o médico mandar, aquilo que a nutricionista ou o nutricionista mandar, e outras coisas mais, outras atividades importantíssimas para que você perca peso. Existem também os recursos, aqueles mais extremados, que são indicados em casos também extremados. É o caso da cirurgia, por exemplo, bariátrica. A gente vai falar então hoje sobre cirurgia bariátrica com um profissional, um especialista nesse assunto, já fez milhares de cirurgias, mais de 10 mil cirurgias bariátricas ele já fez aqui no estado de Goiás. O que significa, por extensão, que as pesquisas estão corretas. Um médico só fazer mais de 10 mil cirurgias bariátricas dá bem a proporção de quantas pessoas em estado de obesidade e de sobrepeso nós temos aqui no nosso estado, temos no Brasil e temos no mundo inteiro. Muito bem, ele vai falar hoje sobre a cirurgia bariátrica, ele que é especializado em cirurgia do aparelho digestivo também e depois acabou ficando mais especialista ainda na bariátrica, ele que tem um currículo extenso que o credencia a ser um dos grandes profissionais que nós temos aqui no estado de Goiás, para sorte nossa, um dos grandes profissionais do Brasil e respeitado também lá fora. Estou falando do doutor Oscar Barroso Marra. Tudo bem, doutor Oscar? Boa noite, prazer em recebê-lo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Boa Noite, Goiás. Prazer, né? Prazer em receber o senhor aqui. Obrigado por ter atendido, né, o nosso pedido para que viesse aqui para falar desse assunto, que realmente preocupa, né? Tá aí, os números estão aí. Só o doutor Oscar já fez mais de 10 mil cirurgias, não é isso? Bariátricas. Aproximadamente 10 mil cirurgias. Aqui no estado de Goiás. Em Goiânia. Em Goiânia? Só em Goiânia? Goiânia. Só em Goiânia. Mas pessoas do interior também acabam vindo para cá. Goiás virou um polo de tratamento cirúrgico para a obesidade. Então, a gente atende pacientes que vêm de Goiânia, do interior do estado, atende paciente de outros estados e até do exterior. Então você, telespectador, prepare-se, né? Que se você quer saber um pouco mais sobre cirurgia bariátrica, para quem ela é recomendada ou não, mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223, está aí na parte de baixo do vídeo, para você anotar e mandar sua mensagem. A única coisa que eu peço a você é que coloque seu nome no início da mensagem e também onde você mora. Se é aqui na capital, diga o bairro, se é no interior, diga o nome da cidade. Se for de fora também, porque esse programa nosso é exibido também pelo YouTube, o canal da TV Brasil Central no YouTube, @TV Brasil Central. Lá você pode assistir ao programa ao mesmo tempo em que ele é exibido pelo canal aberto e pode também já mandar por lá a sua mensagem, a sua pergunta para o Dr. Oscar Barroso Marra. Lembrando que esse programa é transmitido pelas duas emissoras simultaneamente, TV Brasil Central e TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Mande a sua pergunta que eu vou passar com muito prazer para o Dr. Oscar Barroso, tá bem? A gente confere apenas a vinheta. E aí você vai conhecer um pouco mais sobre o que vem a ser a cirurgia bariátrica. Fique ligado. Muito bem, já estamos de volta. E antes que eu converse com o Dr. Oscar Barroso Marra, que é cirurgião do aparelho digestivo, sobre o que vem a ser a cirurgia bariátrica, me permita aqui, Dr. Oscar,
não espero não causar nenhum constrangimento ao senhor, mas eu quero dar um testemunho pessoal sobre a sua pessoa, né, por quem eu tenho o maior respeito. Já fiz outras entrevistas com o senhor, mas não tinha passado na época pela situação que eu passei, a que eu me reporto a partir de agora, bem resumidamente. Um ano atrás, exatamente um ano atrás, as pessoas que me acompanham viam que eu não estava no ar como deveria estar, porque eu estava com uma série de problemas que muita gente achava que poderia ser alguma doença grave, No final das contas, eu estava apenas hipermedicado, se é que a expressão pode ser usada assim. Eu estava tomando mais de 30, 35 comprimidos todos os dias, pela manhã e à noite. Claro, você vai a um médico hoje, ele te passa 2, 3 remédios, vai a outro, ele passa mais 2, 3 remédios, eles foram se juntando, se acumulando, e eu estava tomando mais de 30 remédios por dia. E, inclusive, num período que eu tive depressão, felizmente me afastei dela, graças também ao doutor Caixeta, pai e filho, que me atenderam na época, mas tomava muito comprimido. Resultado, isso causou uma confusão danada dentro do meu organismo, e as pessoas, em busca de saber qual doença eu tinha, no final acabaram descobrindo que era excesso de remédio. Mas até que se chegasse a esse ponto, precisou que tudo começasse por um grande amigo meu, um filhão que eu tenho, né, que é o Reginaldo Júnior, Reginaldo Alves da Nóbrega Júnior, que é o presidente da Agência Brasil Central, que é da TV Brasil Central e Rádio Brasil Central. Vendo do jeito que eu estava, ele se assustou e ligou para o senhor, Dr. Oscar Barroso, né, por quem ele tem um absoluto respeito também, porque o senhor já tratou dele em 2 oportunidades e ele é fã seu, tanto quanto eu e quanto milhares de pessoas, e pedindo ao senhor, tome uma providência, porque o Paulo não está bem. E eu não estava mesmo. Naquele momento, ele falando ao meu lado, eu estava sentado numa cadeira na cozinha e não parava sentado, eu estava caindo, eu não parava. E me levaram, o doutor Oscar disse, traga ele para o Hospital do Coração. Fui ao Hospital do Coração, o doutor Oscar providenciou tudo e passou, no meu caso, para o doutor Tiago Veiga Jardim, que eu não conhecia, não tinha tido ainda o prazer, o privilégio de conhecer, e vinha ver depois que é um grande cardiologista, não é isso? Uhum. Mas que se interessou pelo meu caso e me acompanhou durante 3 dias fazendo exames, e ao final do 3º dia ele me deu alta dizendo o seguinte, vou te dar alta. Eu falei, mas como? E eu falando mole, mas me dá alta porque é que eu tenho? Ele olhou bem para mim e disse, Paulo, você está dopado, tanto remédio, porque ele pediu a um cuidador que eu tinha na ocasião que anotasse os medicamentos que eu tomava e a quantidade. Então ele analisou aquilo, analisou os exames que eu fiz, sei lá quantos exames que eu fiz, de todo tipo, né? Coração, cérebro, cabeça, enfim, tudo. Não tinha outra doença, eram apenas os remédios. E depois disso eu vi muita gente contando a mesma história. Então por isso que eu estou contando essa história também, porque de repente tem pessoas na sua família, seus amigos, que possam estar passando por isso, e o problema é remédio demais. E o doutor Tiago Veiga Jardim teve o discernimento e tirou aqueles 30 e tantos medicamentos que eu estava tomando e me entregou a receita dele, com 5 nomes de remédios apenas, sendo que 2 deles, um é pantoprazol, que é protetor de estômago, e o outro é uma vitamina D. E os outros sim, aí sim, 2 para coração, que eu já tive 2 infartos, e outro para o tremor essencial. Resultado, fui me desintoxicando, a palavra é essa mesmo, correto? Desintoxicando. Correto. Eu fui desintoxicando, voltei a falar, estou falando demais até agora, mas eu falo por uma justa causa, porque eu quero render aqui minha homenagem ao Dr. Oscar Barroso, que teve a iniciativa de atender esse pedido do Júnior e me colocar nas mãos abençoadas do Dr. Tiago, de toda a equipe dele, né? Também do cuidador que estava comigo, que é o Osório, lá de Anápolis, né? Ele também se interessou muito por isso e me deu muita força. E o Júnior, né? Que desencadeou tudo isso, o Reginaldo Júnior. Então agradeço muito a vocês, agradeço ao senhor, Dr. Oscar, os senhores me devolveram a vida. Muito obrigado. Imagina, a verdade é que nós fizemos apenas foi um meio de campo, nos cercamos de uma excelente estrutura hospitalar, nos cercamos de ótimos profissionais que diagnosticaram o caso e ajudaram que você recuperasse e que hoje nos brinda com o seu excelente trabalho na TV. Muito obrigado, obrigado. O senhor já viu casos assim também, de pessoas que estavam, de repente, passando mal, ruim? Claro que eu ainda tenho muito a melhorar, a desempenhar. E claro também que, evidentemente, que ao lado desse problema de saúde, outras coisas ruins foram acontecendo também, né? A questão financeira, por exemplo, né? A gente não é que descuida, a gente não tem cabeça para cuidar dessas coisas. Então, essas questões financeiras, por exemplo, ainda estou me virando com elas.
Mas hoje, graças a Deus e aos senhores, eu tenho saúde para poder lidar com isso e ainda vou sair dessa situação difícil que ainda estou. O senhor tem conhecimento de outros casos iguais ao meu, nesse tipo assim, de a pessoa está tomando muito remédio e de repente, eu vou citar um caso, será que ela permite? Eu não vou falar o nome dela não, uma jornalista muito amiga minha, que um dia me ligou para contar o caso dela. Eu fiquei ouvindo o caso dela, eu fiquei pensando, falei, mas peraí, é o meu, entendeu? É uma grande jornalista. Eu não vou falar o nome dela não, para não causar problema. Mas ela passou por isso também. O senhor conhece casos assim? São muitos? Paulo, a automedicação, o fácil acesso de medicamentos, ele leva com uma certa frequência a essa intoxicação medicamentosa. Então isso é bem comum. É lógico que a depender da quantidade de medicamentos que se ingere, você pode ter quadros bem avançados de intoxicação, né? Mas é mais comum do que a gente imagina. Pois é, então, de repente, quem estiver assistindo ao programa aí perceber que tem alguém ao lado aí, algum conhecido, que esteja passando por esse tipo de situação, procure um médico, né, que possa fazer um levantamento, uma interação, né, sobre esses medicamentos todos que as pessoas tomam e conversar com outros médicos também. Isso é importante, né, doutor? Claro, claro, claro. É importante, tá bom. Feito aqui meu agradecimento extensivo ao doutor Tiago, extensivo ao Júnior, ao Osório e a todos os familiares, que eu não posso esquecer deles também, todos os amigos que estiveram ao meu lado. Muito obrigado, né? Hoje eu estou aqui de volta, felizmente, pelo menos para mim. Tá bom? Vamos entrar no assunto então, cirurgia bariátrica. Dr. Oscar Barroso Marra, que é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgia bariátrica. Não é mais tão novidade assim, porque ela já tem o quê? Pelo menos mais de 20 anos, né? Que se faz, pelo menos aqui no Brasil. Mais de 20 anos. A cirurgia ela desenvolveu bastante nesse período. Ela é da década de 90, as primeiras cirurgias, as técnicas evoluíram, os meios de fazer a cirurgia, foram se implementando várias novidades, adicionando vários benefícios, mas a cirurgia ela não é mais uma novidade, ela já tem bastante tempo. Ela foi evoluindo. Antigamente era mais invasiva do que é hoje. Qualquer procedimento hoje, ainda que seja pelas cânulas, ainda que seja por robótica, ela não deixa de ser invasiva, né? Mas antes era mais. É um procedimento cirúrgico invasivo para tratar uma doença severa que é a obesidade. A cirurgia no começo, na década de 90, do início dos anos 2000, ela era aberta, convencional. Era uma cirurgia que trazia riscos maiores. Com a evolução da cirurgia laparoscópica, até os dias de hoje, com a laparoscópica mais a robótica, os riscos foram diminuindo, o acesso a uma população maior de pessoas que necessitam desse tratamento também se ampliou e esses benefícios se estenderam para aquelas pessoas que precisam desse tipo de tratamento. Tá, o médico é que vai analisar e orientar o paciente no sentido de qual tipo de procedimento que ele deve passar, pelo qual ele deve passar. É assim. Porque tem muita gente que chega já querendo fazer logo a bariátrica também, não tem? Tem. A cirurgia bariátrica ela é um procedimento que deve ser reservado para aqueles pacientes com uma obesidade mais severa que já tentaram, de outras formas, perder peso. Então a pessoa precisa ter um grau de obesidade severo e já ter tentado outros métodos para então chegar no tratamento cirúrgico. Tá, a obesidade tem vários estágios, digamos assim, né? A gente classifica em graus. Hoje a gente usa uma fórmula mais fácil chamada índice de massa corpórea para classificar a obesidade. A gente classifica em peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e a obesidade grau 3, que é a obesidade moderada. Para os graus mais avançados, a gente reserva o tratamento cirúrgico. Acima do grau 3? Inicialmente seria acima do grau 3. Hoje em dia, a gente leva em consideração não apenas o excesso de peso, mas a repercussão que esse excesso de peso traz na saúde da pessoa. Então, hoje a gente leva em consideração o peso e as doenças associadas, que a gente chama de comorbidades. Então, pacientes com graus mais leves de obesidade, que já possuem essas comorbidades, essas alterações na saúde causada pela obesidade, elas também se enquadram nos critérios de indicação cirúrgica. Ainda que não sejam tão gordinhas. A partir do grau 1 de obesidade, que é a obesidade leve,
Se ela tiver uma comorbidade mais avançada, como o diabetes, por exemplo, ela já se beneficia com o tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico já passou a ser informalmente chamado de cirurgia do diabetes, né? De diabetes. Cirurgia do diabetes ou cirurgia metabólica, porque ela visa tratar essas alterações do metabolismo, que a gente chama de síndrome metabólica, que nada mais é do que uma associação de várias doenças, como obesidade, hipertensão, diabetes, alteração do colesterol, gordura no fígado. A presença de pelo menos 3 dessas situações a gente chama de síndrome metabólica. E a cirurgia para tratar essa síndrome metabólica é a cirurgia metabólica. O que é cirurgia metabólica? A cirurgia metabólica é algo parecido com a cirurgia bariátrica, ela se sobrepõe, só que com focos diferentes. Na cirurgia bariátrica, a gente visa o tratamento do peso, do excesso de peso e das comorbidades que acompanham esse excesso de peso. Na cirurgia metabólica, o foco é a doença metabólica, é a diabetes, a intolerância à glicose ou a resistência periférica à insulina, o colesterol e triglicéridos elevados e esse aumento da circunferência abdominal. Porque essas situações, a síndrome metabólica, ela aumenta consideravelmente o risco de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares também. Quer dizer, é um problema maior ainda. É um problema maior ainda. A obesidade ela nunca vem sozinha. Normalmente ela vem acompanhada com outros problemas de saúde. E essa é a principal preocupação. Então, a cirurgia ela não visa apenas a perda de peso, ela visa a melhora dessas doenças que vêm junto com a obesidade. Hoje em dia a gente sabe que a obesidade causa inclusive câncer. Tem alguns tipos de câncer que eles são causados pelo excesso de peso. Que tipo de câncer é mais frequente nesse caso? O câncer de mama ele tem uma relação bastante íntima com o excesso de peso. Então é um dos tipos de câncer mais comuns da mulher e a obesidade ela está diretamente relacionada ao risco de desenvolver o câncer de mama. O homem também tem câncer de mama. Ele também passa por esse risco de a obesidade provocar esse câncer de mama? O câncer de mama na mulher, no homem, é bastante raro. Mas por conta dessa alteração nos níveis hormonais que o excesso de peso causa, ele pode sim aumentar no sexo masculino. Tá bem. Acima de tudo, acho que prevalece, pelo pouco que eu vejo, assim, pelo que eu vejo, uma cirurgia só vai ser bem sucedida não apenas no momento do centro cirúrgico, mas essencialmente após a cirurgia, porque vai depender do paciente, não é? O tratamento cirúrgico da obesidade ele é apenas uma etapa dentro do tratamento geral da obesidade. Então, a cirurgia é apenas uma fase no tratamento da obesidade. Então, não basta operar. O paciente tem que se preparar bem para a cirurgia e ele tem que manter um tratamento multiprofissional no pós-operatório, porque a gente sabe que a obesidade ela é uma doença multicausal, ela não tem uma causa apenas. E a gente precisa agir nessas várias causas da obesidade. Vamos ver esse tipo de comportamento nessa reportagem feita pelo Rafael Mesquita, com imagens do Josimar Moreira, que mostra uma paciente, a Minéia Gomes, ela é servidora pública, e passou por uma cirurgia dessas. Vamos ver o que ela tem a dizer. Há 2 anos, a servidora pública Minéia Gomes pesava 105 quilos. Na época, fazia academia, mas não conseguia emagrecer. 1 ano e 10 meses após fazer a cirurgia bariátrica, ela atualmente pesa quase 40 quilos a menos. Uma nova vida que inclui, além de exercícios físicos todos os dias, uma mudança dos hábitos alimentares. O principal no processo é você entender que é uma mudança muito radical na sua vida. Você vai lidar com a comida de uma forma diferente, você vai lidar com exercícios e qualidade de vida de uma forma diferente. A cirurgia bariátrica é um procedimento indicado para tratar pessoas com obesidade grave. Ela ficou conhecida como redução do estômago, porque muda a forma original do órgão, reduzindo a capacidade de receber alimentos e dificultando a absorção de um número exagerado de calorias. Procedimento importante, mas que deve ser a última opção para quem luta contra a balança, acredita a nutricionista Karina Portilho. A bariátrica, o que as pessoas têm que entender é que ela é uma cirurgia invasiva.
Então, ela tem que ser a última medida para o paciente tentar. Então, se ele não tiver um acompanhamento nutricional, psicológico, uma equipe multidisciplinar, não é a bariátrica que vai resolver a vida dele. Ele vai fazer aquela cirurgia, ele pode retornar a todo o ganho de peso, porque ele não tratou uma compulsão, não aprendeu a se alimentar melhor. Cirurgia importante, mas que exige uma série de cuidados com a alimentação para que o paciente obtenha sucesso. O mais importante, talvez, é o antes da cirurgia. Porque o antes, se a pessoa não aprendeu a se alimentar, o pós-cirúrgico ela vai sofrer demais, porque ela tem uma limitação de quantidade de comida. E ela passa muito mal se ela ultrapassa aquela quantidade. A avaliação psicológica também é um procedimento obrigatório para quem quer fazer a cirurgia bariátrica. É através dela que os especialistas diferenciam o que é fome e o que é vontade de comer, por exemplo. Além disso, avaliam a presença de transtornos como a depressão, a ansiedade e a compulsão alimentar. Doutor Oscar, só a cirurgia não basta, né? Tem que ter força de vontade e muita força de vontade, né? A obesidade ela é uma doença muito complexa. Ela tem várias causas, como eu citei, e o paciente precisa ter essa percepção que não basta só um ato cirúrgico para resolver esse problema tão complexo. É importante uma boa preparação e um bom acompanhamento. Não é só um acompanhamento médico, um acompanhamento multiprofissional, com psicólogo, com nutricionista, porque ele precisa mudar esses hábitos e manter essa mudança de hábitos para o resto da vida. Porque senão tem o risco de, a longo prazo, ele voltar a ter um ganho de peso. E voltando a ter ganho de peso, existe ainda uma possibilidade, uma nova possibilidade de uma nova cirurgia para quem de repente percebeu, olha, eu não fiz direito lá atrás, mas se eu fizer uma nova cirurgia e eu começar a perder peso, eu vou seguir firme. Existe esse tipo de cirurgia? Existe. Esse tipo de cirurgia ele é chamado de cirurgia revisional. Mas sempre que o paciente tem um reganho de peso, a gente tenta fazer primeiro um resgate da cirurgia. A gente tenta colocar nesse paciente hábitos mais saudáveis, a possibilidade de se tentar medicamentos, fazer com que o paciente compreenda o papel que ele tem no sucesso do procedimento. E naqueles casos em que o paciente tenta tudo isso e ele não consegue a perda de peso necessária com todo esse segmento, há um procedimento chamado cirurgia revisional, onde você revisita a cirurgia e faz uma mudança da técnica no intuito de ajudar o paciente a perder o peso que ele reganhou. Exemplo, lá no início as cirurgias eram abertas, eram mais invasivas. Quem fez esse tipo de cirurgia lá atrás, hoje faz uma cirurgia revisional. E qual é o tipo dessa cirurgia revisional? Seria aberta também ou teria possibilidade de usar uma outra possibilidade, outro tipo? Hoje a gente sempre tenta usar a técnica laparoscópica ou robótica, né? A cirurgia aberta, existem alguns serviços que ainda fazem, mas ela é exceção. A que traz melhor resultado, que traz menos riscos, rápida recuperação, minimamente invasiva, é a cirurgia laparoscópica. Mesmo se o paciente tiver feito uma cirurgia primária aberta, ele pode se beneficiar da técnica laparoscópica caso ele precise fazer uma cirurgia revisional. Tá bem, então a possibilidade existe e risco, digamos, que houve na primeira cirurgia é o mesmo que haverá numa segunda ou a segunda é um risco maior do que houve na primeira? A cirurgia bariátrica ela é extremamente segura. Hoje os riscos de uma complicação de uma cirurgia bariátrica eles são muito pequenos. É lógico que como qualquer cirurgia existem riscos, mas uma segunda cirurgia sempre tem mais riscos do que uma primeira. Porque você lida com reações do organismo, você lida com aderências. Às vezes você tem que desfazer todo um procedimento para iniciar a cirurgia revisional, onde você vai fazer essa conversão. Então, uma segunda cirurgia tem sim um risco maior do que a primeira. Quais os tipos de cirurgia bariátrica, doutor? A gente procurou, desde o início, convencionou separar cirurgias em técnicas restritivas e técnicas desabsortivas. Isso caiu um pouco em desuso, mas isso foi um marco para a gente na cirurgia. As cirurgias que restringem são aquelas cirurgias que limitam a quantidade de alimento que você consegue ingerir. As cirurgias que são desabsortivas, elas alteram a absorção de alimentos e de nutrientes. Como eu disse, isso hoje em dia caiu um pouco em desuso, porque hoje em dia a gente usa mais
o conceito de metabolismo, onde a gente sabe do funcionamento dos hormônios intestinais e gástricos no mecanismo de saciedade. Então, as cirurgias hoje, elas promovem a saciedade, diminuem a fome, deixam a pessoa com uma satisfação com quantidades bem menores de alimento. Que tipo de cirurgia promove isso? Praticamente todas as cirurgias, aquelas que são mais utilizadas, ao longo do tempo, Paulo, algumas cirurgias deixaram de ser feitas. Por exemplo, Bypass. Por exemplo, a cirurgia de banda gástrica foi uma cirurgia muito realizada no Brasil nos anos 90, no início dos anos 2000. Essa cirurgia consistia de uma prótese, uma banda de silicone que se colocava em volta do estômago para apertar o estômago e restringir essa capacidade do estômago em receber o alimento. Essa cirurgia caiu em desuso, deixou de ser utilizada, embora ela seja uma cirurgia descrita, mas o bypass que você citou hoje é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, ao lado da cirurgia de sleeve, que é uma técnica que apenas reduz o tamanho do estômago. Tá, então ainda se usa nos dias de hoje. Mas é mais usada, qual é a mais frequente nos dias de hoje no mundo? No mundo, há uma disputa entre o bypass gástrico e a sleeve. Nos Estados Unidos se realiza mais o sleeve. No Brasil se realiza mais o bypass. Os Estados Unidos é o país onde mais se realiza cirurgias no mundo. O Brasil fica em segundo lugar. Estados Unidos tem gordinha beça lá, né? 10% da população, cerca de 10% da população americana tem obesidade mórbida. No Brasil, isso é de 3% a 5%. E olha que isso significa um número bastante grande. Vamos falar de um trabalho também que é feito aqui em Goiânia, pelo Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, que é o HGG. O senhor já atendeu lá no HGG, não atende mais? Já trabalhei no HGG entre os anos 2006 a 2008. Pois é, e o HGG também faz tratamento, né, de pacientes com obesidade, cirurgias bariátricas e metabólicas que são realizadas pelo SUS. A Daniela Mello, repórter, traz os detalhes. Daniele Souza, 27 anos, está pronta para realizar a cirurgia bariátrica, um procedimento que ela esperava há 1 ano e que pode transformar completamente sua vida. Diagnosticada com obesidade grau 3, Daniele passou por uma preparação intensa no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, seguindo rigorosamente todas as etapas exigidas para o procedimento. A jornada inclui acompanhamento médico especializado, avaliações psicológicas e nutricionais. Eu entrei no procedimento há 1 ano. Durante esse 1 ano, eu vim tendo acompanhamento com todos os médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapia. E nisso eles foram me ajudando a me reestabelecer no meu peso. Que agora eu vou, graças a Deus, amanhã eu já vou estar fazendo minha cirurgia. O HGG realiza mensalmente entre 24 e 30 cirurgias bariátricas, um dos principais centros de referência para esse tipo de procedimento. O especialista em cirurgia bariátrica, Dr. Luiz Ney Rocha, explica como funciona o processo. O paciente precisa ter tentado pelo menos 2 anos emagrecer de outra forma que não seja cirurgia. E aí, obviamente, outros critérios a gente leva em consideração. Por exemplo, o paciente precisa ter uma obesidade estável, que significa mais de 5 anos acima do peso e um aumento progressivo, porque a gente sabe que existem doenças metabólicas que levam a um aumento rápido do peso. E, por fim, o outro critério é o IMC, o Índice de Massa Corporal, que é uma conta, o peso em quilos dividido pela altura em metros ao quadrado. Isso dá um valor e pacientes acima de 40 são considerados pacientes com obesidade mórbida, com indicação de cirurgia bariátrica, ou também paciente de obesidade grau 2, de IMC entre 35 e 40, que já tenha doenças relacionadas à obesidade já manifestadas, também tem indicação de cirurgia. Referência no tratamento de pacientes com obesidade, o HGG já realizou quase 900 cirurgias bariátricas desde o início, lá em 2019, com um programa chamado Controle e Cirurgias Bariátricas. Eles são bem receptíveis, eles não são bem aconchegantes, eles aconchegam a gente. É um excelente hospital, não tenho nada para falar de ruim, só coisa boa.
Os casos de obesidade mórbida no Brasil crescem de forma acelerada. Dados do IBGE apontam que o número de obesos triplicou desde a década de 70. Dr. Luiz Ney ainda explica como proceder para realizar a cirurgia. Procurar o hospital municipal da sua cidade, vai passar por uma avaliação médica, obviamente. Esse médico, com certeza, tem esses critérios como indicação, e o paciente preenchendo esses critérios, ele vai ser encaminhado ao programa. A cirurgia bariátrica só é indicada depois que o paciente, primeiro, preenche os critérios de indicação e depois passa por toda a nossa equipe multiprofissional. São 7 profissionais da equipe, de áreas diferentes, que vão avaliar do ponto de vista de exame, de condicionamento físico, e no final, cada uma dessas áreas, desses profissionais, vão liberar um laudo dizendo que ele está apto para a cirurgia. O doutor Luiz Ney dando a dica, né, para quem esteja interessado em fazer esse tratamento através do SUS. O Renato Castro, o telespectador, que já tentou através do SUS, fez o encaminhamento 2 vezes e até hoje nada. O que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer? Pergunta o Renato. O senhor não atende SUS, né? Mas o senhor poderia dar um caminho para o Renato? Como é que ele deve fazer? Olha, o HGG hoje ele tem um programa de tratamento cirúrgico da obesidade que é uma referência nacional. Tem uma equipe muito competente que realiza um número grande de cirurgias, quase 30 cirurgias por mês, mas a demanda é muito grande, o número de pessoas que precisam operar é muito grande. Então, o caminho é esse, pegar um encaminhamento num posto de saúde, numa unidade conveniada ao SUS e entrar nesse programa. Tem uma espera, essa espera pode demorar um pouco, mas é esse o caminho que deve ser feito. Aí ter paciência, né? É. Paciência, Renato, é isso aí. Agora, uma curiosidade minha, doutor Oscar, o senhor já atendeu o SUS, o senhor não atende mais pelo SUS? Eu já trabalhei pelo SUS no HGG, nesse programa de cirurgia bariátrica. A gente implementou no Hospital das Clínicas, no tempo em que era o professor substituto do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, um programa de cirurgia bariátrica lá no Hospital das Clínicas, e eu me desvinculei da rede pública. Atualmente a gente está apenas na rede privada. Teria algum inconveniente o senhor dizer onde é que o senhor atende? Eu atendo no Hospital do Coração de Goiás. Lá onde eu fui. Lá onde você foi atendido. Lá na Praça da Mandaré ali. Logo abaixo da praça, na Rua 5 com a Rua 6 no setor oeste. Só lá? Só lá. Tá bem. Solange Ferreira Barreto diz o seguinte: me operei com o Dr. Oscar em 2022. Melhor médico do mundo. E ela bota 3 exclamações. Referência e competência e uma ótima pessoa. Salvou minha vida, diz a Solange Ferreira Barreto. Lembra-se dela? A cirurgia traz esse benefício da gente poder modificar, ajudar, influenciar muito na vida das pessoas, e isso traz uma gratificação muito grande para a gente. Legal. E assistindo essa matéria aqui, que a gente mostrou agora do HGG, o senhor reconheceu o Dr. Luiz Ney. Dr. Luiz Ney é um excelente profissional, colega, já trabalhamos juntos e, inclusive, nós já tivemos uma parceria grande junto aí. Não quer dizer mais. Você já foi professor dele, né? Eu digo. Ele já foi residente quando eu era professor. Legal. Mais uma pergunta aqui, deixa-me ver. O Renato Castro, ele mandou 2. Vamos ler essa aqui também. Meu nome é Renato Castro, tenho 47 anos, estou com 152 quilos. Já tentei de tudo, mas não tive êxito, diz o Renato. Ele não explica o que foi tudo, né? Será que ele tentou? Será que você tentou, Renato? Já que você mandou 2 mensagens, manda uma terceira. Você tentou bariátrica também? Porque aí o doutor Oscar responde com mais segurança a sua pergunta. Pode ser? Pode. Tá bom. Vamos falar então de outro assunto, sem deixar de falar de bariátrica até o final do programa, mas de um assunto que também passa por essa questão de medicina. E a gente falou isso no início do programa, o senhor falou sobre o risco de tomar medicamentos sem orientação médica, principalmente antibiótico. Existe agora uma campanha da Organização Mundial de Saúde alertando para esse risco. E profissionais de saúde acreditam que o surgimento das chamadas superbactérias esteja ligado à automedicação. Os detalhes na repórter Jaque Moura. Vamos ver.
Nos últimos anos, houve um aumento alarmante no número de casos de micro-organismos altamente resistentes aos tratamentos com antibióticos, conhecidos como superbactérias. Uma situação que preocupa os profissionais de saúde, que sempre buscam conscientizar a população. Superbactérias são bactérias que se tornaram, devido à seleção natural ou devido ao uso excessivo de antimicrobiano ou à mutação, resistentes à ação dos antibacterianos ou dos antibióticos, como a gente mais dizem. Então, quando a bactéria já não responde à maioria dos antimicrobianos, a gente fala que ela é uma superbactéria. Aí tem muita dificuldade de sarar essa infecção de quem a contraiu. A campanha é promovida pela Organização Mundial da Saúde e Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Este ano, o tema é Eduque, Colabore, Faça Agora. E tem como principal foco alertar sobre os riscos da automedicação. Quando você tem uma infecção de garganta, primeiro tem que saber se é realmente uma infecção bacteriana, qual bactéria que está provocando. Os sintomas você está sabendo, mas a bactéria precisava ser selecionada. Então tem exames que o médico precisa fazer, como a cultura, o antibiograma, para indicar um antibiótico ideal e aí ser certeiro. Quando você toma um antibiótico de forma inadequada, você passa a selecionar a bactéria, não só para você. Quem fica resistente ao antibiótico não é o paciente, mas é a bactéria que está o infectando. O Maurício é farmacêutico há vários anos e sempre orienta os clientes na hora da compra. Chegando aqui, a gente já pergunta já de imediato: você tem um receituário médico? Sim. De posse com a receita, a gente já pega o medicamento e orienta a forma correta de tomar. Esse é um detalhe importante, doutor Oscar, automedicação. Automedicação, esse acesso indiscriminado ao antibiótico, aos medicamentos, não apenas o antibiótico, eles podem ter consequências, não só essa resistência bacteriana, mas interações medicamentosas. Às vezes uma medicação ela interage potencializando ou tirando o efeito de outros medicamentos. E aí pode acontecer o quê? No caso do antibiótico, causa uma resistência bacteriana. A bactéria deixa de responder àquele antibiótico, ela vai precisar de antibióticos cada vez mais potentes e pode chegar numa superbactéria que não responde a nenhum antibiótico mais. Não é bem o seu assunto, mas aproveitando a presença de um médico aqui, essa história de virose, porque hoje em dia muitas pessoas passam mal, não sabem naturalmente que tem, procuram um médico, e o médico também acaba não descobrindo o que é, não diagnosticando exatamente o que é, e outro também não, acaba-se comumente utilizando a expressão de virose. Que história é essa, doutor Oscar? Explica pra gente. Tudo virou virose agora? Existe mesmo a tal da virose ou é uma escapadinha para salvar o médico? É porque existe uma série de vírus, são os vírus das infecções das vias aéreas superiores que dão sintomas semelhantes. Às vezes você não consegue isolar qual é aquele vírus, mas você sabe que se trata pela história clínica, laboratorial de um vírus, mas você não consegue identificar especificamente qual é aquele agente que está causando. Então você diz que é uma virose. Agora, o antibiótico, para quem tem uma virose, ele não vai ter o resultado que o paciente nem que o médico espera, porque o vírus ele não responde ao antibiótico. E aí tem que tomar cuidado. Então, medicação, automedicação, meu amigo, fuja, procure um médico, tá difícil. Vai num posto de saúde. Posto de saúde as pessoas têm um médico credenciado, capaz e presente para poder dar essa orientação, doutor Oscar? Claro. Casos mais leves, a maioria das vezes uma febre, um quadro respiratório, não precisa de antibiótico ou antimicrobiano, apenas sintomáticos que a gente sabe que ele é passageiro. Tá bem, vamos lá, perguntas de telespectadores. Daniel Moraes, sempre assistindo o programa lá no Setor Jornal, mandando um abraço para o senhor também. Boa noite, Paulo. Deixa eu ver aqui essa pergunta. Não tem nada a ver, Robson? Jardim Guanabara está falando de aumento de salário de vereadores de Aparecida. Ô, Robson, a gente vai falar sobre isso depois. Já falamos, mas vamos voltar a falar. Tem mais perguntas aqui, deixa-me ver. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Por meio de uma colonoscopia, minha mãe foi diagnosticada com doença diverticular do cólon. Doutor, pode explicar? Doutor Oscar, pode nos explicar do que se trata? Forte abraço do Everton, do povoado de Santa Amália, em Umas, Goiás. Ela foi diagnosticada com doença diverticular de cólon. O senhor pode explicar para ele? Claro.
Os divertículos do intestino grosso ou do cólon, eles são bolsas que formam por conta de uma fraqueza da parede, da musculatura desse tubo que é o intestino grosso. Com o passar do tempo, com a idade, isso vai tornando cada vez mais frequente. A doença diverticular em si, ela pode não causar sintomas, mas há complicações dessa doença que podem levar um paciente a procurar o médico, como sangramento e infecção. A doença diverticular, quando ela infecciona, quando ela inflama, ela é chamada de diverticulite. Esses casos vão precisar de tratamento com antibiótico, internação e algumas vezes até de cirurgia, mas apenas nos casos de complicações dessas bolsas que se formam no intestino grosso. Tá bem, explicação importantíssima, né? Ele mora lá naquele povoado que ele disse, e aí provavelmente talvez não tenha ali facilmente acessível um médico, né, para dar essa explicação. Que bom que o senhor pôde explicar. Até porque passa pela sua área, né, do aparelho digestivo. Boa noite, aqui é José Reis. Ele quer saber se o senhor faz cirurgia, a tal da cirurgia de diabetes. Sim, a cirurgia do diabetes é a cirurgia metabólica. Ela se sobrepõe à cirurgia metabólica, a cirurgia do diabetes se sobrepõe à cirurgia bariátrica, só que o foco é outro. O foco é o tratamento do diabetes do tipo 2. Muitas vezes o paciente com diabetes do tipo 2, ele tem um grau de excesso de peso junto, e a cirurgia do diabetes ou cirurgia metabólica, ela trata tanto esse excesso de peso e o diabetes tipo 2 também. Ela cumpre a finalidade também do emagrecimento. Ajuda na perda de peso, que o excesso de peso ele piora a resistência à insulina e acaba que vira um ciclo que alimenta a doença metabólica, que é o diabetes. Foi a cirurgia que o Faustão fez? O Faustão e outras pessoas, outros famosos também submeteram a essa cirurgia do diabetes. E emagrece mesmo? Emagrece. Geralmente, mais de 80% dos pacientes com diabetes tipo 2, eles têm obesidade também. Então, tratando você consegue auxiliar o tratamento do diabetes. Tá, o Renato Castro, que fez a pergunta agora há pouco, eu pedi a ele então para explicar se ele já tinha feito a bariátrica. Ele mandou dizendo o seguinte: tentei com remédios, dietas, mas bariátrica ainda não. Ele está com 152 quilos, se não me falha a lembrança aqui, a memória. O que ele deve fazer agora, doutor? O ideal é que a gente soubesse a altura do Renato. Mas 150 quilos, dificilmente ele não terá obesidade, ele não seja um paciente com obesidade mórbida. Se ele tem esse histórico de tratamento de outros métodos e está com esse grau de obesidade, que certamente é a obesidade mórbida, me parece que o caso dele vai se beneficiar com uma cirurgia bariátrica, sim. Tá bem, mande aí sua altura também, viu? A gente passa para o doutor também, viu, Renato? A Sheila Siqueira pergunta, em relação a emagrecedores, como o Ozempic, dá efeito rebote? É bom o tal do Ozempic, doutor? Essa classe de medicamentos para a obesidade, para o diabetes e para a obesidade, que são chamados de análogos do LGP1, GLP-1, que é o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, eles são excelentes medicações, talvez as melhores medicações que já surgiram para tratar a obesidade. A grande questão é que a obesidade é uma doença crônica. Os pacientes que fazem o uso dessas medicações, eles precisam mudar os hábitos, porque quando eles deixarem de usar essa medicação, se eles não mantiverem os hábitos, eles podem voltar a ganhar peso. Isso acontece não só com os medicamentos, com os tratamentos clínicos, acontece com todo o tratamento para a obesidade, inclusive a cirurgia. Então, resumindo mais uma vez, não adianta só cirurgia, não adianta só medicamento, tem que ter uma continuidade de cuidados para não voltar a engordar. Mudanças de hábitos alimentares e atividades físicas regulares. Cláudio Simeão diz o seguinte, falando em medicamento, minha mãe, diz o Cláudio, tomou semaglutida injetável, é isso mesmo? Semaglutida. Semaglutida, ele escreveu semi, tá certo, erramos juntos, viu, Cláudio? E passou muito mal. Ela comprou remédio numa farmácia, mas sem receita. O que é que o senhor acha de vender um medicamento desse sem receita? Esses medicamentos, eles são liberados pela Anvisa para serem vendidos sem receita médica. Eles não são medicamentos controlados. Mas eles têm efeitos colaterais, assim como a maioria dos medicamentos. O tratamento medicamentoso, ele não é para todo mundo. Tem pessoas que não se dão bem com essa medicação. É por isso que a obesidade ela precisa de um acompanhamento
para mudanças de hábitos, porque mesmo que o paciente se dê bem com a medicação, ele pode precisar ter um efeito rebote, como a telespectadora falou, e tem pacientes que não vão se dar bem com essa medicação e a gente vai ter que buscar uma outra alternativa para tratar essa obesidade. Tá bem. O Michel mora aqui em Goiânia e diz o seguinte: boa noite. Há 6 anos eu fiz a cirurgia bariátrica com o Dr. Oscar. Médico e toda a equipe, desde a secretária, assistentes, todos maravilhosos, diz o Michel. Obrigado. O índice de satisfação das pessoas pode não ser tão bom com o resultado da cirurgia, porque essa pessoa não teve os cuidados que deveria ter, mas o resultado de satisfação com a equipe médica me parece que é total, né? Essa é uma cirurgia que tem uma capacidade de mexer com a vida das pessoas, de dar uma oportunidade do paciente ter uma mudança importante de qualidade de vida, na saúde. Então, ela tem essa capacidade e os pacientes retribuem com essa gratidão. E elas ficam gratos com as equipes, não só a equipe que eu trabalho, mas todas as equipes que tratam, que realizam esse procedimento cirúrgico. Tem mais uma pessoa grata aqui, Valdirene Pimenta. Sou paciente do Dr. Oscar. Fui operado em 2013, técnica sleeve. Nunca mais engordei, diz ela. Excelente profissional, Dr. Oscar. Minha eterna gratidão. Que bom. Lembra da Valdirene? Lembro muito. Né? Ela foi rigorosa no pós-operatório. É um caso de extremo sucesso. Que coisa boa. Paulo, tomar remédio por conta própria faz mal? É uma pergunta. O Daniel Moraes pergunta: tomar remédio por conta própria faz mal, não faz, doutor? Pode fazer mal, depender do tipo de medicamento, da indicação, do problema de saúde que a pessoa tem. O ideal é que a pessoa não faça isso de maneira indiscriminada. Mas é interessante que essa participação do Yuri. Boa noite, parabéns pelo trabalho, diz ele, o Yuri. E ele diz o seguinte: o problema da automedicação é que quando a população pobre, quando sente febre, etc., procura o médico. Chega cedo no cais, sai de noite, muitas vezes, sem ser atendida. E, geralmente, quem trabalha fora acaba não tendo opção e acaba se automedicando. E ele diz, com todo respeito ao doutor aí, eu peço que... Como é que é? Que o senhor visite um hospital público. Não precisa, né? O senhor conhece? Não, conheço. Já servi por muitos anos em hospitais públicos. É isso mesmo. A pessoa que não tem recursos, né? De repente ela sente um problema qualquer lá. Sabe que se for a um cais e do jeito que estão os postos de saúde aqui em Goiânia nos dias de hoje, isso não é difícil acontecer, quer dizer, de repente ela não é bem atendida. Assim. O pessoal quando vai em cais só recebe dipirona, como é que é a outra? Paracetamol, quer dizer, e não sai disso, não passa disso. Mas em épocas de grandes picos de doença, como a época de dengue, época dessas doenças respiratórias, isso não acontece só no sistema público, não. O sistema privado, o sistema de convênio e mesmo o particular tem uma sobrecarga e mesmo quem tem condição de chegar no hospital privado e pagar pelo procedimento, ele vai ter dificuldade em ser atendido também. É? No hospital privado também? Nesses momentos de picos, de dengue, de essas infecções respiratórias, H1N1, Covid, a população, de uma maneira geral, vai ter dificuldade em ter uma rapidez no atendimento. Boa noite, João Batista Santana. Ele diz que tem glicemia tipo 2. Não é tão agressiva, mas eu tenho 1,61 m de altura, peso 82 quilos e gostaria de saber do médico se é recomendada uma cirurgia para baixar bem a glicemia ou talvez até ser curado. 1,61 m, 82 quilos. Eu acho que ele tem diabetes tipo 2, ele colocou glicemia tipo 2, diabetes. Deve ser diabetes tipo 2. E tem a necessidade de fazer uma conta, eu não consigo fazer essa conta de cabeça. O peso dividido pela altura ao quadrado. Se essa conta, que é o IMC, for acima de 30, e se essa pessoa tem um diabetes com dificuldade de controle, ele pode sim ser um candidato à cirurgia para o diabetes. Mais uma fazendo consulta aqui. Eliette Amaral. Estou obesa, tenho 52 anos, meço 1,5 m, eu acho, diz ela. Depois que eu tive 2 filhos, fiquei com 99 quilos. Só estou aumentando de peso. De 99 fui para 120, 130 e agora 150. Estava na fila desde 2012, fui ver eles me tirarem. E aí peguei encaminhamento, mas nada até agora. Fiz de tudo e não deu certo.
O caminho qual é, doutor Oscar? Pelo SUS? Pelo SUS tem uma demanda muito grande. Tem um hospital muito bom, que é o HGG, que realiza essa cirurgia, mas tem uma quantidade muito grande de pessoas que precisam. O caminho é esse, procurar uma unidade de saúde conveniada ao SUS, pegar o encaminhamento e entrar nessa fila, assim como filas de transplante, de cirurgias eletivas, tem que seguir esse procedimento e esperar ser chamado. E fila tem em todo lugar, sabia? Até para repórteres. Repórteres ficaram na fila hoje para acompanhar o que aconteceu nessa reunião da comissão de transição do atual prefeito Rogério Cruz para o prefeito eleito Sandro Mabel. O encontro, por quê? Porque o encontro foi fechado para a imprensa, portas fechadas, ficaram na fila esperando alguém sair, mas no final os repórteres conseguiram conversar com os representantes do prefeito atual e do prefeito eleito Sandro Mabel. Pedro Henrique Cabelo conta pra gente. A reunião foi fechada para a imprensa, que só pôde filmar por 5 minutos. Na saída, os porta-vozes falaram sobre os pontos debatidos e a preocupação de evitar atrasos nos salários dos servidores públicos municipais, em dezembro e em janeiro. Primeiro, você tem que preocupar com a folha de pagamento do município para não atrasar pagamentos de nada. Segundo, você buscar os programas que estão dando certo e que precisam ser implementados serem mais qualificados, né? O novo governo entrar sabendo que tem que e saber qual é a dívida que tem do Estado, do município, né? Para com credores e etc. Então, é necessário que a gente discuta com tranquilidade. Está aí muito bem o Paulo, um gentleman, e toda a equipe do prefeito eleito também, do prefeito Rogério da mesma forma. O secretário de governo da atual gestão, Jovair Arantes, comandou a reunião. Ele esteve sentado ao lado de Paulo Ortegal e da vice-prefeita eleita, Coronel Cláudia. O prefeito eleito, Sandro Mabel, participou desta reunião de forma online, já que ele está voltando de uma viagem que fez a Londres, na Inglaterra. Paulo Ortegal, uma das lideranças nesse processo de transição por parte do prefeito Sandro Mabel, disse que a atual gestão ainda está devendo alguns documentos importantes. Com relação à dívida, hoje não houve nenhuma discussão, até porque o assunto da saúde está pautado para dia 27, quarta-feira, a prefeitura vai fazer a explanação aqui para a comissão de transição do prefeito Sandro Mabel, todas as informações inerentes à área da saúde. E hoje mesmo entregamos ao secretário Jovair mais 2 expedientes pedindo as informações que foram, alguma coisa não está bem legível, alguma coisa, no nosso ver, estão incompletas, mas já foi facultado pelo secretário que é só fazer, através de um novo expediente, um ofício, que a prefeitura está pronta para nos atender. O prefeito Sandro Mabel conseguiu reverter recentemente uma perda de investimentos da prefeitura de Goiânia na educação. Nessa reunião, Paulo Ortegal disse que tem problemas semelhantes na saúde. Um expediente que nós trouxemos aqui para a prefeitura é para que a prefeitura possa habilitar mais 4 unidades de saúde, que o prazo se encerra amanhã. E da parte da saúde, 4 unidades que terão que ser movimentadas ainda no orçamento, ainda nesse presente orçamento. A gestão de Mabel quer dar sequência em programas da gestão atual. A área social foi debatida e explicada nessa reunião. Um assunto que será tratado como prioridade a partir de janeiro. Nós trabalhamos muito essa questão da área social, com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas e com a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Bem, pelo que a gente vê, pela expectativa, pela ansiedade, né, de parte a parte aí, eu acho que essas contas da prefeitura vão ter que passar por uma bariátrica, viu, doutor? Porque elas estão, parece meio gordinhas, não quero me precipitar, mas pelo que a gente percebe da parte de Mabel, da parte de Paulo Ortegal, é que a expectativa não é das melhores em relação às contas da prefeitura. Mas enfim, tomara que dê tudo certo no final da história. Vamos lá? Vamos pular essa matéria aqui. Vamos para a lauda 6. Vamos ver aqui o Natal do Bem, né? O senhor já esteve lá no Natal do Bem? Já passou por lá? Já viu como é que está, não? Já passei por lá, mas não tive, e as
os comentários são os melhores possíveis. Todo mundo está elogiando bastante. Pois é, nós estivemos lá mais uma vez. Natal do Bem, a festa Natal do Bem que acontece no Centro Cultural Oscar Niemeyer, promovendo também uma série de atrações musicais. Ontem à noite, por exemplo, os visitantes se encantaram com a apresentação da Banda Sinfônica Jovem de Goiás. O repórter Jean Diego Luiz acompanhou e traz pra gente. Vamos ver. O Natal do Bem não é só luzes e Papai Noel, não. Tem muita canção boa no Palácio da Música em todas as noites de Natal, no Oscar Niemeyer. O público também interage. A plateia estava lotada assistindo às apresentações da Banda Sinfônica Jovem de Goiás. Experiência ótima, nunca participei, né? Tô tendo a oportunidade agora de trazer minha família, então é uma experiência que eu tô gostando muito. Alunos da Escola Basileu França foram os responsáveis por deixarem o público encantados, com canções não só natalinas, mas como também de trilhas de filmes e, claro, músicas de Marília Mendonça. A gente tentou fazer uma mistura entre, é claro, o período que a gente está, né, as músicas natalinas, que para remeter o público a essa época tão bonita, né, legal demais da gente conviver, e de artistas goianos. E quando a gente fala de artista goiano, a gente não pode esquecer da Marília. Para chegar até esta apresentação incrível no Natal do Bem, é preciso muito treinamento. Muito estudo, muitos ensaios, né, muito treinamento mesmo, assim, pra gente conseguir chegar nesse nível aqui e trazer o melhor Natal possível para todas as famílias. E na Vila do Papai Noel, o show de luzes continua. É muita alegria, nós não pode parar isso não, tem que divertir muito. Igual quando nós crescer, não vai aproveitar mais a vida. Então você gostou do Natal do Bem? Você recomenda o pessoal vir aqui? Sim, eu recomendo. Vem muito, vem! Tá certo, com um convite desse, Enzo, quem é que não vai agora, né? Vem! O senhor vai? Vou levar minhas filhas lá. É? Suas filhas têm que idade, mais ou menos? Tem uma que já é moça, com 22 anos, e a mais nova tem 15, vai fazer 16. 15. Mas todas elas adoram. E nessa época todo mundo acredita em Papai Noel, não acredita? O senhor não acredita? Claro, esperando meu presente. Já botou o bilhetinho no sapatinho? Já fiz o pedido. Já fez o pedido. Tá bem, que coisa boa. Dr. Oscar Barroso Marra, que é cirurgião do aparelho digestivo, veio para falar de cirurgia bariátrica. Alguma coisa que eu não tenha perguntado ao senhor, que o senhor julgue importante que seja dito agora, Dr. Oscar, para o telespectador? Olha, sobre a cirurgia, a doença, a obesidade, é uma doença bastante preocupante, uma doença crônica, progressiva, insidiosa, uma doença que causa problemas sérios de saúde e sociais. Não basta apenas um procedimento cirúrgico para tratar a obesidade, ela é inserida dentro de um contexto multiprofissional. Então, aquele paciente que precisa operar, quer submeter à cirurgia, ele precisa fazer um acompanhamento e ter esse engajamento no pós-operatório para que os resultados sejam os melhores, aquilo que o paciente precisa para a sua saúde, para ele viver bem e viver bastante. Determinação. Persistência, determinação, resiliência são as palavras fundamentais em quem sofre com esse mal chamado obesidade. Não desistir nunca. Jamais. Jamais. Tá bem. Uma informação que a gente fica triste em ter que passar para o telespectador, mas a gente passa porque eu vi que isso comoveu toda a equipe desde hoje de manhã. Porque hoje nós, infelizmente, nos despedimos do estagiário Amadeus Pamplona, da TV Brasil Central. Amadeus que trouxe talento, alegria, muita amizade para o nosso dia a dia, que é muito difícil, no dia a dia do jornalista. Eu sempre comparo a profissão do jornalista com a profissão de médico, que o médico, tal qual o jornalista, não tem dia, não tem hora, não tem feriado, não tem domingo, não tem esse negócio de 6x1, 3x4,
tem que trabalhar. E o Amadeus tinha essa disposição toda. Ele era comprometido com o trabalho. Amante da música, e quem gosta de música, eu costumo dizer que é pessoa especial. Gostava de arte, gostava de futebol. A ausência sua, Amadeus, será profundamente sentido como já está sendo. Nós aqui da TV Brasil Central, da TV Assembleia Legislativa, lamentamos a sua ida tão precoce e, claro, desejamos que Deus conforte o coração de toda a família e de todos os amigos. Vá em paz, Amadeus, sua lembrança será sempre presente entre nós, tá bom? Não tive o privilégio de poder conhecer você mais de perto, mas pelo que eu vi da reação das pessoas que trabalharam com você, você era uma pessoa realmente especial, uma pessoa do bem. Quem é do bem é especial. Dr. Oscar Barroso Marra, cirurgião do aparelho digestivo, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Continue com esse trabalho brilhante que eu sou testemunho inclusive pelo tratamento que o senhor fez com o Reginaldo Júnior em 2 oportunidades delicadas, né, que ele está bem, tanto que ele é apaixonado no senhor, tanto quanto toda a família e nós também, os amigos. E obrigado também pelo que o senhor fez por mim e faz por tantas e tantas pessoas. Como o senhor disse, né, já cerca de 10.000 cirurgias bariátricas feitas pelo senhor. Isso é importantíssimo, é o melhor sinal de que o seu trabalho é sério, senão já haveria muita reclamação. E felizmente não tem e nunca terá. Parabéns, que o senhor continue sempre assim. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo, obrigado a todos. Obrigado ao Reginaldo, obrigado pelo convite e foi realmente um grande prazer participar do seu programa. Prazer em recebê-lo também. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a você, telespectador. Obrigado pela companhia. Uma grande noite para você e um bom... Já estamos aí no final de semana praticamente. Um bom final de semana para você também. Tchau.